Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento, abrir o entendimento daqueles que ainda não o têm aberto. Porque o entendimento é por onde entra a fé na palavra de Deus. E se não há entendimento na palavra de Deus, tampouco há fé. E por isso nós temos que trabalhar em conjunto com o Espírito Santo, em parceria com Ele, porque Ele é quem abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entendê-lo. É extremamente importante isso. Esta é a minha oração diária por todos os que nos ouvem, todos. Deus, se Ele não abrir o entendimento nosso, nós estamos fritos, porque nós não vamos entender nada do que Ele fala. Bem, nós falamos ontem a respeito do coração, que Deus definiu o coração, definiu. Olha, o coração é enganoso, é enganador. O coração é cruel, o coração é perverso. Ele diz, o coração é enganador mais do que todas as coisas. Então, quando você é enganada no seu amor, que você dá para uma pessoa e ela não corresponde, ela ilude você, é o coração. Você se deixou levar por aquele amor falso que você não sabia que era falso. Mas depois o seu coração ficou rindo de você. Desculpa lá, mas essa é a realidade. Essa é a pura realidade. É uma coisa dolorosa, mas a gente tem que levar para o lado cômico da vida, porque é assim que funciona. O coração é enganoso, é desgraçadamente enganador. Pior do que todas as coisas. Mais enganador do que todas as coisas. Eu acho que o coração aprendeu com o diabo. Ou o diabo aprendeu com o coração a ser enganador. Então, Deus chega ao ponto de dizer, quem o conhecerá? Em outras palavras, só eu conheço os corações. Mais ninguém. Então, como é que a gente pode lidar com essa situação? Como é que você pode lidar com um coração que pode ser enganador, no seu caso? Não sei. A gente tem que sempre se avaliar, se pesar, sempre colocar na balança entre a razão e o sentimento, entre a cabeça e o coração. Sempre a gente tem que fazer essa autoanálise para que a gente não venha a ser iludido. Eu já fui muito enganado, muito, mas muito mesmo. Muito enganado, extremamente enganado. Você pode imaginar. É que a gente não vai ficar falando aqui. Eu não vim para falar da minha pessoa, dos meus problemas. Eu fui chamado para falar da palavra de Deus. Mas a verdade é essa, todos nós, sejam batizados com o Espírito Santo ou não, todos estamos sujeitos a sermos enganados pelo nosso coração. Aí alguém diz, mas bispo, Deus não nos dá um coração novo? Dá um coração novo. Ele me deu um coração novo. Mesmo assim, o meu coração me deixou levar pelas circunstâncias, me deixou levar pelo que eu via e não pelo que eu não via. E aí acabei me iludindo. Mas isso é um fato que acontece todo dia. Não é à toa que o profeta disse, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque ele é enganador. Ele é enganador. Você que está me assistindo nesse momento,
que foi iludida no seu casamento, no seu relacionamento, você, rapaz, homem, seja lá mulher, enfim, qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja o relacionamento, você foi iludida, foi iludido, minha amiga, isso se deve ao seu coração. Não é a pessoa que te iludiu, não, porque ela também provavelmente tenha sido iludida. É o coração. É o coração. A culpa é do coração. Agora, eu tenho notado na igreja que quando a gente trata de oração em favor das pessoas oprimidas, as pessoas que têm problemas gravíssimos e são, assim, frequentes, são problemas frequentes, são problemas quase que permanentes, crônicos. E quando a gente ora no sentido para sair o espírito imundo do coração, e você não tem ideia o que manifesta de espíritos imundos, você não tem ideia. E são os piores, porque eles se apossam dos corações e fazem o coração da pessoa ficar pior do que ele já é, porque eles, dominando o coração, eles dominam toda a vida da pessoa. Essa é a realidade. Quando o espírito imundo domina o coração, ele domina a mente, ele domina todo o corpo. Por isso é que a gente tem que cuidar do coração, não atentando para que, quando Paulo fala, não atentando nós para as coisas que se veem, porque nós vemos com os olhos físicos e as informações vão direto para o coração, e o coração processa o desejo, a cobiça e etc., e quer tomar posse de qualquer jeito, quer porque quer. Então, é assim que funciona. Nós não devemos atentar para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, que são as coisas espirituais, que são a palavra de Deus. A palavra de Deus é espiritual, é espírito. Então, entre você dar ouvidos à voz da razão, da sua inteligência, do seu espírito, na palavra de Deus, do seu foco na palavra de Deus, e dar ouvidos à voz da sensibilidade, da emoção, do sentimento, pode ter certeza, minha amiga e meu amigo, a voz da razão é que vence, porque a voz do coração sempre vai, quando você escolhe pela voz do coração, você vai se arrebentar, pode ter certeza disso, você vai se arrepender, se é que conseguir, vai conseguir se arrepender, porque é isso que funciona, é assim que funciona. Você vê, vamos falar de um caso prático na Bíblia. Abraão, Deus prometeu para ele um filho, falou, eu vou te dar, você vai ser pai de numerosas nações, etc. Abraão estava conservando aquela fé durante 75, foi 86, se eu não me engano, 11 anos mais ou menos, ou 10, 11 anos, Abraão conservou aquela fé. Porém, vendo Sara, que a sua idade já estava avançada e que não tinha como dar à luz, ela então apelou para a voz do coração. A voz do coração, ela disse, olha, você vai ter um filho, nós vamos ter um filho com a Sara, porque naqueles tempos era costume ter filhos com a escrava, quando a patroa não tinha condições de dar luz a filhos. Então, Abraão não queria. Ele estava esperando em Deus, ele estava esperando na promessa, Deus havia prometido. Mas a mulher dele, Sara, que era coração puro, ficou insistindo.
como ele a amava sobremaneira, então ele acabou, tá bom, vamos lá. E deu à luz um filho da serva. O que aconteceu? Quais foram as consequências? As consequências foram drásticas, dramáticas, porque depois houve um tempo em que eles tiveram que expulsar a criança, filho de Abraão, com a Agar. Eles tiveram que expulsar aquela criança para ela não ser a herdeira de Abraão. Quer dizer, quem mandou ali nessa hora foi o coração. Coração de quem? Da Sara, de quem ele tanto amava. Ele acabou se inclinando. Abraão ficou refém do amor dele para com Sara, porque ela falou, insistiu e ele acabou aderindo àquela ideia. Mas depois disso, a Bíblia fala que dá a entender que Deus não falou com Abraão durante, parece que 13 anos, até que ele voltou a falar com Abraão por causa desse incidente. Então, amiga e amigo, veja como é dramático. Abraão deu através com Agar, eles tiveram um filho, e ele veio a ser pai da nação árabe. A nação árabe. E com o filho de Agar, ou com o filho de Sara, veio Isaque, que é o pai da nação, digamos assim, judaica, israelita. E as duas nações não se combinam até hoje. Há uma guerra permanente entre eles, entre esses dois irmãos, filhos do mesmo pai e mães diferentes, claro. Então, veja como Deus nos ensina. Cuide do seu coração. Você que está me assistindo, por favor, preste atenção. Isso não é brincadeira. Não brinque com emoções, com sentimentos. Porque para você entregar sua vida a uma pessoa, você tem que avaliar, pesar, colocar no papel as condições daquela pessoa, as condições espirituais, se ela tem o mesmo espírito que você tem. Você tem o Espírito Santo? Então você tem que avaliar se a outra que você está gostando, você está amando, você está, digamos, quase apaixonado. Preste atenção, veja se ela tem o mesmo espírito que você. Como que você vai ver isso? Pelos frutos. Os seus frutos são compatíveis com os frutos dela. Então conheça a vida dela. Começa a avaliar o que ela faz, como que ela é no seu dia a dia, na sua vida diária. Avalie isso. Pense nisso. Você não pense que você casando, você vai ser feliz, não. Para você ser feliz, primeiro, você tem que ser feliz, você tem que ter o Espírito Santo. Para que então você possa encontrar uma pessoa que também tenha o Espírito Santo, o mesmo Espírito que você, aí sim, vocês dois vão colar e vão combinar. Porém, há muita gente dentro das igrejas, há muitos irmãos que parecem ter o Espírito Santo, mas tem o espírito do enganador. O espírito do enganador. E são os piores. São piores do que os incrédulos. Por quê? Porque estão convencidos de uma coisa que não é real, que não é verdadeira. Estão convencidos de ter o Espírito Santo quando não tem. Então você casa com uma pessoa que aparentemente tem o Espírito Santo, claro, ela não tem o Espírito Santo, então vocês casam, começa o problema. Logo no primeiro dia você vai ver os problemas. Então, amiga e amigo, é o que Deus fala. O coração é enganador. Mais do que todas as coisas.
mais do que todas as coisas. É Deus que está falando isso, não fui eu, não foi uma palavra profética apenas. Foi Deus falando através do profeta Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Além de enganador, ele é perverso, cruel, mau. Quem o conhecerá? Só eu posso conhecê-lo. Por isso, ele, lá nos Provérbios, Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque ele pode te levar para o inferno numa boa, sem você sentir. Só depende do seu coração. A fé, minha amiga e meu amigo, a fé é inteligente, a fé é racional, a fé não tem sentimento, não é oba-oba. Quando a Bíblia fala em amor, não fala desse amor fajuto, esse amor vulgar que nós conhecemos, fala do amor que sacrifica pela pessoa amada, que sacrifica, que se entrega pela pessoa amada. E vice-versa. É assim que é o amor. Amanhã falaremos mais a esse respeito. Mas se você quiser mais informações, se você quiser aprender mais sobre essas dicas extremamente importantes para a sua vida sentimental, o seu relacionamento sentimental, venha nesta quinta-feira às 20h aqui no Templo de Salomão. Se você quiser aprender, porque quem tem juízo obedece, quem não tem. E eu estou dando essa dica para vocês em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.